No mês de maio eu li apenas livros nacionais e nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de maio. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, isso me ajuda demais com o crescimento do canal. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos até o final do ano, então clica aí no botãozinho, não dura nem 2 segundos e você me ajuda muito. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que nesse ano de 2023 eu tô fazendo um desafio literário por mês. E no mês de maio, o desafio era ler apenas livros de autores nacionais. Quando eu fiz essa lista, o mais engraçado é que eu defini os desafios e fui colocando meio que de forma aleatória nos meses, e acabou que esse desafio de ler apenas nacionais caiu no mês da literatura nacional. Foi mega coincidência, mas eu amei. Foi uma coincidência muito feliz. Então eu estou aqui para enaltecer os nossos autores nacionais. Outro detalhe é que eu também tentei ler livros de autores que eu ainda não conhecia. Teve uma autora só que eu já conhecia, porque eu não me aguentei, mas os outros foi a minha primeira experiência, então vamos lá conferir. O primeiro nacional que eu li no mês de maio foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Esse livro aqui ela publicou de forma independente. Alguns anos depois a editora Suma comprou os direitos e fez uma reedição, uma republicação do livro dela. Aqui a gente vai ter uma protagonista que é uma bruxa, ela é uma monitora, que é o nível mais básico assim dos bruxos. Então ela basicamente cuida da cidade de São Paulo para ver se não tá acontecendo nada de sobrenatural para proteger os habitantes da cidade. Só que quando ela não tem nada para cuidar, nenhum caso de, sobrenaturalidade ali na cidade, ela acaba ajudando os mortais com os poderes dela. Isso não é permitido, então ela faz meio que debaixo dos panos. E ela é muito amiga da delegada da cidade, né? De uma das delegadas da cidade. E ela acaba ajudando nos casos aí, ajudando nas investigações. E às vezes chega lá na delegacia alguns casos que são sobrenaturais e ela acaba aí assumindo o BO. E aqui nesse enredo a gente acompanha a Isis. É Isis, né? Então aqui a gente acompanha a Isis nessa vida dela, nessa rotina dela de monitora, com os poderes dela. Ela tem uma intuição muito grande que acaba fazendo parte desse rol de habilidades dela, sabe? E aqui a delegada vai pedir ajuda dela, falando assim, olha, esse caso tá meio esquisito, você confere pra mim se não tem nada de sobrenatural? E aí ela vai dar uma olhada e realmente tem algo a ver. E conforme o livro vai passando, eles vão investigando tudo isso, um monte de casos vão se encaixando, um monte de coisa que tá rolando na cidade. Então esse é um livro que mistura um pouquinho de fantasia com uma certa forma um suspense policial, com investigação, o que eu acho que deu uma pitada muito legal pro livro, deixou muito mais interessante. Eu gostei muito da escrita da Carol, é uma escrita muito madura. Esse foi o primeiro livro que ela publicou, mas não foi o primeiro que ela escreveu do começo ao fim, a gente nota essa maturidade na escrita dela. Eu adorei os diálogos, adorei que esse é um livro cheio de representatividade sem ser forçado. Eu adorei o senso de humor que ela colocou no livro, tanto na protagonista quanto na narrativa em si. Aqui cada personagem, mesmo os secundários, eles são bem únicos e toda essa história aqui é muito bem escrita num livro pequeno, então se você tá procurando uma fantasia aí de volume único, esse livro é pra você, tem 318 páginas, então é rapidinho, super gostoso de ler. Eu me surpreendi, eu não achei que eu fosse gostar tanto da escrita da Carol. Eu tenho outro livro dela aqui na estante, que está por aqui, que é Árvore Inexplicável, e eu já tô bem ansiosa pra ler. Então foi uma experiência muito legal, um dos melhores livros que eu li no mês de maio, e eu acabei dando 4 estrelas e meia. Depois de Porém Bruxa, eu li Gay de Família, do Felipe Fagundes, e esse livro foi um dos mais engraçados que eu já li na minha vida. Aqui a gente vai ter um rapaz gay, que quando adolescente ele foi expulso de casa pelos pais, e o irmão acabou não fazendo nada pra ajudar, então ele não tem mais contato com os pais, e meio que tem uma rixa aí com o irmão, um distanciamento. Eles não se falam muito. Aqui ele tá morando com uma melhor amiga dele, né? Eles dividem as despesas aí pra ele conseguir se manter, né? Sem a ajuda dos pais nem nada do tipo. E no momento que o livro começa, ele e alguns amigos estão prestes a viajar, né? Fazer uma viagem de carro, alugar uma casa pra todo mundo festar. Só que um pouco antes dele partir pra essa viagem, o irmão dele acaba entrando em contato, aparece lá na casa dele, na frente do prédio, do apartamento, e pede com muito fervor que o nosso protagonista cuide dos filhos dele. Então o nosso protagonista, na verdade, ele vai cobrar por isso, ele não vai fazer um favor, porque o irmão dele, digamos assim, que na cabeça dele não merece favor nenhum. Então ele acaba cuidando das crianças, que são 3, em troca de pagamento, né? Então são sobrinhos que ele não tem contato, porque ele não tem contato com o irmão,
e ele acaba tendo que cuidar deles, digamos assim, por um final de semana. E a dinâmica do livro é muito interessante porque são 3 crianças, uma menina e 2 meninos, a menina é a mais velha. Cada um tem sua personalidade, suas características e peculiaridades ali. E ele, o protagonista, é um cara muito engraçado. Então, eles vão aprendendo com o nosso protagonista, e o nosso protagonista vai aprendendo muito com as crianças. Eles vão estreitando os laços nesses poucos dias que eles estão tendo contato. E é muito legal, porque ele acaba refletindo muito sobre a família dele, a relação dele com o irmão. Então é um livro que vai ter muitas reflexões acerca de família, de autoconfiança, tudo isso que permeia essa relação familiar. E é um livro extremamente engraçado, é muito legal, tem muita referência contemporânea do mundo pop e afins. Foi um livro mega divertido que eu adorei ler, também gostei demais da escrita do Felipe e eu acabei dando 4 estrelas. Depois desses dois eu acabei me aventurando um pouco lá no Kindle Unlimited e pesquei algumas indicações que vocês me fizeram lá no Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá, eu acabo compartilhando um pouco da minha rotina, das minhas leituras em andamento e de vez em quando eu peço indicações pra vocês. E eu vi muita gente falando bem desse livro e eu acabei lendo, que é Se Não Fosse Por Você, da Laura Morim. Nesse livro aqui, a nossa protagonista ela é uma concurseira, então ela é formada em Direito, ela trabalha no escritório de advocacia e no tempo livre dela, ela acaba estudando para o concurso e o sonho dela é se tornar delegada de polícia. E aí no começo do livro acaba saindo o edital desse concurso que ela tanto quer e ela percebe que o prazo dela tá meio curto, então ela acaba se matriculando num espaço que é tipo um coworking específico para quem tá estudando para concurso. Então tem várias cabinezinhas de estudos, funciona até tarde, então ela consegue ir depois do trabalho, nos finais de semana, porque ela divide apartamento com uma amiga dela, então nem sempre ela tem essa privacidade pra estudar e tudo mais. E lá ela acaba conhecendo, eu não lembro o nome da protagonista agora, mas ela acaba conhecendo o Léo. Ah, eu adoro porque é o nome do meu namorado, mas enfim. Noivo. Lá ela acaba conhecendo o Leonardo, que é, digamos assim, sobrinho dos donos desse espaço. E ele também é professor, ele já é concursado, então ele tem, digamos assim, mais experiência que ela. E aí começa o romance, aquela coisa, né, vai ter uma parte de namoro falso, ele vai com ela num casamento, num evento lá, sei lá, acho que do trabalho dela, não é um casamento. Vai ter um monte de pequenos clichês assim. E o livro vai se desenvolvendo, é um romance bem slow burn, é um romance tranquilo, não é mais 18, assim, de ter cenas explícitas. Então, se você gosta de um romancinho mais leve, você vai gostar. Eu tive alguns probleminhas com esse livro, mas é uma coisa muito pessoal minha, tá? Que foi com a escrita da autora. Eu achava um pouco perfeitos demais os personagens, sabe? Parecia que nenhum deles tinha defeitos, os amigos eram super, não, você consegue, não sei o que, aquela coisa motivacional. Não sei, não me agradou tanto isso, porque parecia que todos os personagens eram perfeitinhos, ninguém tinha nenhum defeito. Eu achei um pouco superficial demais essa parte assim. E também eu achei a protagonista muito, eu não vou dizer otimista, mas ela tava toda hora assim, nossa, como é bom ter companhia nesses momentos difíceis. Ou, nossa, é muito bom ter o apoio, não sei o que, era toda hora isso, sabe? Então eu achava um pouco antinatural. Mas é uma coisa muito, muito pessoal minha. Eu tenho muitas amigas que amaram esse livro completamente, assim, mas essas pequenas coisinhas me afastaram um pouquinho da história, sabe? Me cansaram um pouco. O final, o plot final da história, completamente previsível. Eu já imaginava que ia acontecer algo assim, porque é bem o plot de romances contemporâneos, né? É super comum isso acontecer. Então eu já imaginava, não me surpreendi, não me envolvi tanto assim com o final. Mas é uma escrita super gostosa, é um livro divertido, que tem sua carga de reflexão, sua carga de bom humor. É uma leitura muito legal que eu recomendo. Eu só tive esses problemas que realmente são muito pessoais. Às vezes você vai ler, você nem vai achar isso que eu tô falando. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. É um livro bom, é um livro legal pra passar o tempo, bem escrito também. Apesar desses detalhes que eu não gostei tanto assim, né? Mas acabo recomendando porque é um livro legal, acho que vale a pena você tentar. Depois eu li As Vidas Literárias de Atlas Lefleve, não sei falar o nome desse livro, tá, gente? Simplesmente não sei. A capa é maravilhosa, uma das capas mais bonitas aí dos livros que eu li esse mês. Vou deixar a capa bem grande aqui pra vocês darem uma olhada. E esse livro aqui me surpreendeu no sentido da escrita também. É uma escrita muito madura também, assim como a da Carol Kiovato. Não sei se é o primeiro livro do autor, eu não acompanho ele tanto assim como eu acompanho a Carol, mas gostei muito da escrita, gostei dos diálogos. É uma escrita um pouco mais
aprofundada nas descrições, então a imersão acaba sendo legal nesse sentido. Aqui a gente tem o Atlas, que é o nosso protagonista, e ele vai perder o melhor amigo dele, que também era o crush dele, digamos assim, numa tragédia, e ele acaba tendo que lidar com esse luto. E o livro se passa em Londres em 1800, 1900, sei lá, é bem pra trás, sabe? É lá em antigamente. E aí, então, tem toda essa aura aí vintage no livro, que eu acho super bacana. E o Atlas, ele vai acabar encontrando um livro, se não me engano, ele trabalha numa biblioteca, numa livraria. Ele encontra um livro mágico e ele pode fazer um pedido e ele pede que o amor da vida dele, né, o amigo dele lá, acabe voltando. E aí, os dois, em contato com esse livro, vão vivendo várias vidas passadas. Eles descobrem que eles viveram muitas outras vidas juntos, né? Então eles vão revivendo essas vidas passadas e vão aprendendo a lidar com essa presença do Atlas e do amigo dele, que eu esqueci o nome, que já é um fantasma, que voltou, enfim. Então, essas são as vidas literárias, porque através do livro ele vai voltando a muitas outras vidas passadas junto com o amor da vida dele, das vidas dele, né? Dá pra falar assim. Então, é um livro legal nesse sentido de revisitar vários tempos passados e saber o que tá acontecendo. Essa parte do luto também é uma coisa que eu gosto muito. É um assunto, é um gatilho pra mim, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me envolve muito nas histórias, porque infelizmente já perdi algumas pessoas. Então é uma coisa que mexe muito comigo. Talvez eu devesse ter lido esse livro em outro momento, porque eu li numa época corrida do meu mês, então às vezes eu não conseguia focar e sentar pra ler, sabe? Eu acabei lendo um pouco picado, eu acho que isso atrapalhou um pouquinho a minha experiência, mas daí foi culpa das circunstâncias e não do livro em si. O livro em si é muito legal, bem profundo, o final é muito emocionante. Então eu recomendo muito, eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Depois de As Vidas Literárias de Atlas Leflaive, eu li Efêmero, da Thay Ferreira. E essa foi a autora que eu já conheci e acabei pegando outro livro dela para ler. A Thay também é autora da duologia de Nebulosos, que eu li acho que há uns 3 anos e eu amei de paixão. E aqui esses personagens desse livro, os protagonistas desse livro são personagens secundários de Nebulosos. Mas se você não leu Nebulosos e gostaria de ler Efêmero, você não vai tomar nenhum spoiler, nem nada. Na verdade, vai tomar um spoilerzinho sim, mas nada que vai prejudicar a sua experiência. Eu acho que eu não me importaria em ler Efêmero antes, tá? Você só não vai pegar algumas referências, mas não vai atrapalhar a leitura da duologia, não. Mas esse livro me surpreendeu porque, bom, eu já conhecia a escrita da Thay, então eu sabia que a escrita não seria problema, porque a escrita dela é muito envolvente. A escrita dela é muito fluida, também muito bem construída. Não é aquela escrita bobinha que a gente encontra em alguns romances contemporâneos nacionais. É uma escrita também amadurecida, também já com uma experiência, uma carga aí de técnica, digamos assim. Então é um livro muito bem escrito. E aqui os nossos protagonistas são muito diferentes entre si. A Maia, ela é uma patricinha, digamos assim, o pai dela tem muita grana, ele é reitor de algumas universidades por aí. E o... Puta merda. Olha, eu pra lembrar nome de personagem hoje tá difícil, né? Mas se não me engano é o Warren. E o protagonista, ele é uma pessoa que vem de uma família super simples, ele mora num trailer, ele é mecânico, motoqueiro, então, assim, o universo de vida dos dois é muito diferente. E a Maia, ela tem câncer, e é um câncer que ela, assim, ela não sabe quanto tempo ela tem, então ela tá passando por um momento muito difícil. O câncer dela é sintomático, mas ainda assim é um câncer agressivo, ela emagreceu muito, perdeu o cabelo quando ela fez quimioterapia, então ela usa as laces, né, pra disfarçar, né, porque o cabelo dela natural tá muito ralinho, então ela tem que lidar com isso. Só que ela é uma pessoa muito fechada, então ela não demonstra fraqueza, ela não sente confiança nas pessoas para se abrir em relação a isso. E o pai dela também não sabe lidar muito bem com a doença dela, então ele acaba focando as atenções dele no trabalho, porque ele quer pagar os melhores tratamentos para a filha dele, enfim, é aquela coisa, aquele drama familiar que a gente já conhece. Então aqui eles vão acabar se aproximando porque a Maia percebe assim, eu não tenho tanto tempo de vida, então eu quero viver uma aventura. Ela acaba saindo numa viagem com ele, que ela descobre que ele vai viajar de moto por aí, né? E ela acaba pedindo se ela pode ir com ele. E aí vocês já sabem, o romance vai acontecendo aos poucos aí. E esse livro me surpreendeu porque as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Apesar de não ser um livro tão longo, esse romance foi me surpreendendo no desenvolvimento,
sabe? Eu acho que a Thay construiu muito bem esses personagens, muito bem esse romance. É muito centralizado nos dois, então a gente acaba conhecendo os protagonistas com muita profundidade. E o final, gente, olha, eu já aviso, não leia esse livro na TPM, hein, mulherada, porque eu li e, assim, foi um surto. Eu chorei tanto no final desse livro, os últimos 20%, assim, olha, me atropelaram, porque mega emocionante, gente, sério, meu Deus. É muito fofo, muito bonito. O final, ai, o último parágrafo, assim, da história. Ai, só de pensar eu já fico toda emocionada, já fico me tremendo. Então, assim, gostei muito desse livro, gostei, assim, me envolvi muito ali rapidinho. Foi um livro emocionante, que me fez refletir de várias coisas. Dei 4,5 estrelas, então eu acho que foi um dos melhores livros que eu li esse mês. Então, assim, leia o Efêmero, vocês não vão se arrepender. E pra fechar o mês, né, vocês viram aí que eu li várias coisas. Eu li fantasia, realismo mágico, muitas coisas, né, romance. E aí eu quis fechar o mês lendo um suspense. E eu acabei pegando O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Eu já tinha ouvido falar desse livro, ó, várias e várias vezes, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, de pessoas que já leram, que gostaram. Então eu acho que assim, já tava mais do que na hora de eu conhecer essa história. E aqui a gente basicamente vai ter 2 protagonistas. Uma série de assassinatos vai estar acontecendo na cidade, que eu não lembro qual cidade que é, mas assassinatos brutais e, assim, muito provavelmente é um serial killer, porque tem toda a padronagem lá de modus operandi, de vitimologia, enfim. Então, eles têm que resolver isso. Um dos protagonistas é o detetive, tá? Da principal delegacia lá. Ele é um personagem bem interessante porque ele tem Asperger, então eu achei legal essa representatividade que o autor fez, gostei da forma como ele retratou isso em relação a trabalho, em relação a relações pessoais também. Então esse é um dos nossos protagonistas que vai estar investigando esse caso e tentando juntar as peças para pegar o assassino. E o outro protagonista é um psicólogo que ele vai acabar atendendo as vítimas desse cara, né? Quem sobreviveu, quem o cara acabou não matando. Então ele vai acabar atendendo essas pessoas. Eu não vou falar o contexto porque eu acho que é bem... Como é que eu posso dizer? É bem impactante. Eu não tinha lido a sinopse nem nada do tipo quando eu li o livro. E então, eu acho que foi um impacto legal eu vivenciar essa história pela primeira vez. Então eu não quero contar muitos detalhes pra vocês pra também não estragar a experiência. Mas enfim, a gente vai ter esses 2 protagonistas. A história ela vai se desenvolvendo num ritmo muito interessante, os capítulos não são longos. E a escrita do Gustavo também me surpreendeu bastante. É uma escrita bem consistente, dá pra ver que ele sabia o que ele estava fazendo em cada parágrafo. É uma escrita minuciosa, que deu pra perceber que cada coisinha ele colocou no lugar certo, sabe? Pra proporcionar uma experiência legal. Esse livro me prendeu bastante desde o começo. Ele tem uma aura mais pesada, mais sombria. Ele é um livro mais, digamos assim, bruto, tá? Então não é um livro fácil de ler, porque tem algumas cenas bem explícitas de violência. Então já deixo aqui o alerta, tá? Pra quem for ler. Mas é um livro que vai construindo essa aura de mistério, que vai soltando pistas e coisas aos poucos. Tem vários plots, assim, que me deixaram mega surpresa. Cara, foi um livro, assim, surpreendente em vários sentidos, que eu realmente fiquei presa na história. Muita coisa acontece, só que tudo faz muito sentido. Eu acho que foi tudo muito bem colocado na história. Uma coisa só me distanciou um pouquinho, é que, assim, obviamente é ficção, né? Mas é que o meu padrasto era delegado de polícia. E nas delegacias aqui no Brasil não tem detetive. Detetive que, digamos assim, é da polícia, sabe? Eles contratam detetives particulares, mas nas delegacias não tem detetives, igual lá nos Estados Unidos, sabe? E eu vejo essa americanização aqui da polícia em alguns livros e isso acaba me afastando um pouquinho, porque eu conheço como é, né? Mas, enfim, isso é só um detalhe. Eu gostei muito da história, gostei muito dos plots, do desenvolvimento, dos personagens. Eu achei que foi tudo muito bem construído. E me surpreendi muito, quero muito ler outras coisas do autor. Quero muito conhecer mais do Gustavo Ávila, porque eu gostei muito da experiência de Sorriso da Hiena. Acabei dando 4,5 estrelas. Então, gente, essas foram as minhas leituras do mês de maio. Foram 6 livros nacionais que eu gostei muito de ler. Foi muito legal variar os gêneros, conhecer autores novos para acompanhar. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês conhecerem mais autores nacionais. A nossa literatura está cada vez mais com qualidade, tem muitos autores bons por aí. Então, não deixem de ler e valorizar a nossa literatura, seja contemporânea, seja clássica, mas principalmente a contemporânea, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau! Depois disso eu acabei me